E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa segunda-feira, ótima semana para todos nós, hein? Para nós todos, bom dia Colombo, bom dia a todo mundo. Bom, nosso primeiro assunto é o seguinte, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a abertura do comércio em um vídeo postado nas redes sociais. Bolsonaro também citou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que afirmou que saúde e economia são inseparáveis. Nós vamos mostrar um trecho agora. Em março deste ano, quando eu disse que tínhamos dois problemas graves pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade, 5 meses depois do meu pronunciamento, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, afirma que saúde e economia são inseparáveis. Sidney, cada estado tem definido as suas regras para reabertura ou não, né? Durante a pandemia, o presidente chegou a discordar e criticar de maneira muito enfática prefeitos, governadores, e agora ele volta a tocar neste assunto, dizendo que desde o princípio ele estava certo e que agora a OMS, do ponto de vista dele, admite que estava errada e que quem estava certo era ele, o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê, primeiro, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro e, em segundo lugar, se você avalia que neste momento em que muitas cidades já retomaram as atividades, a posição da OMS, de certa forma, faz algum sentido? Colombo, eu acho que ninguém está certo se nós temos o número de mortos que nós temos, né? Nós erramos. Erramos porque já nos faltou no passado uma política de união, de centralização, de diálogo entre os poderes para evitar o impacto da doença quando ela já era forte no exterior. Então, todos nós erramos. 2. Politizar esse assunto na altura do campeonato é um dos maiores erros que tem. Nós temos que tratá-lo de maneira técnica, de maneira sensata, equilibrada, racional. O Brasil é muito grande, então a forma como nós lidamos com a doença é uma maneira completamente diferente de um país pequeno. Se você pegar a Coreia do Sul, por exemplo, é um país ultramoderno, nós já tivemos inclusive uma economia maior do que eles se desenvolveram muito nos últimos 30 anos, mas é um país infinitamente menor, territorialmente menor. Então os problemas são problemas de uma outra dimensão. O Brasil é um país que se compara com a Rússia, com o Canadá, com os Estados Unidos e com a China, em termos de dimensão territorial, e isso faz uma diferença muito grande. O que eu quero dizer com isso? A maneira com que você pode tratar uma doença no Rio Grande do Sul, ela é uma maneira diferente de você tratá-la no Acre, por exemplo, pela característica de localização regional de cada estado, pelo tamanho, pela maneira como os grandes centros, eles pulsam, eles vivem. Um outro aspecto que eu acho que deve ser levado em consideração é que nada impede que você possa, como uma sanfona, ir e voltar e ajustar conforme a necessidade. Tem sido assim no mundo. Quando se teme que possa ocorrer uma nova onda, as autoridades lá fora, e devemos fazer o mesmo aqui, eles adequam e eles modelam a sua política. Vamos dar um exemplo de um grande centro brasileiro que eu conheço um pouco mais proximamente. Peço licença a São Paulo, né, que também desenvolve uma política muito grandiosa nesse aspecto. Vamos pegar a área metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui se dividiu em 6 fases, não é, para a reabertura do comércio. Deveríamos estar na 6ª fase, na fase 6, e nós estamos na fase 5. Por que depois de 16 de agosto não fomos para a fase 6? Porque não se teve completa certeza da condição de fazer uma reabertura geral do comércio, volta às aulas e retorno ao que se chamava anteriormente de normalidade. No momento que você não tem essa certeza, você espera um pouco, você faz uma espécie de sintonia fina. Não deu outra coisa. 10 dos 22 municípios da área metropolitana do Rio registraram aumento. Aumenta a doença. Ora, se você está numa fase de aumento, realmente não faz sentido você caminhar para frente e dizer, vamos liberar. E claro que economia, a vida das pessoas, a saúde, a operacionalização desta operação, tudo isso está misturado, não é uma coisa separada. Nos jornais, às vezes, temos lá as editorias, né? Política, economia, comportamento, mas olha, tudo retrata a vida, não é assim. Deixa eu conversar com você agora sobre política ou sobre economia. As coisas se misturam. Então, voltando, politizar esse assunto é muito ruim,
e na altura do campeonato não é a melhor atitude. Nós não vencemos ainda o combate ao coronavírus. Não existe vacina e não existe certezas. Por que a gente não aprende com o que nós já sabemos até agora? A impressão que dá é que a gente está fechando essa panela, vamos para frente como se nada fosse útil para um aprendizado para se enfrentar futuras epidemias. Então, desse jeito não dá. Nós estamos patinando e vamos voltar a brigar de novo se é importante a economia ou a vida das pessoas. Ora, cuida-se da vida das pessoas e prepara-se gradativamente um retorno do comércio e da economia em geral. Agora, esse é um assunto inevitavelmente politizado, não é, Sidney? Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo traz em destaque que prefeitos que administram cidades... Acho que o Sidney não está me ouvindo, né? Ele está fazendo sinal lá de que não está me ouvindo. Eles já estão fazendo o ajuste aqui, eu não estou ouvindo aqui no meu aparelho, mas eu estou ouvindo o som ambiente, está tudo perfeito. Pode continuar, Colombo. Então vamos Eles embora. Já vão ajustar aqui. É o que eu estava dizendo, Sidney, é que esse é um assunto absolutamente politizado, né? E me parece que será assim, por exemplo. Nós temos eleições municipais agora no dia 15 de novembro. E hoje a Folha de São Paulo traz um destaque importante mostrando que prefeitos das cidades onde as restrições foram mais rigorosas perderam popularidade em detrimento daqueles prefeitos onde as restrições foram menos rigorosas. Ou seja, tem um jogo ali para além do número de mortos, né? Que já é algo absolutamente tenebroso, né? Macabro. Essa é uma discussão política também, né? Colombo, nós vivemos uma geração que, infelizmente, a geração que nós vivemos, infelizmente, o curto prazo prevalece muito mais do que o médio e o longo. Você não tem muita certeza do que pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Consequentemente, você quer as boas notícias imediatamente. Você quer a solução para os problemas logo. Todo e qualquer político que simplifique e diga: eu vou solucionar para você, o meu grupo político tem condições de resolver isso aqui agora. A população acredita, ela é crédula porque ela quer o acerto, porque ela não aguenta mais pressionada como está nesses últimos anos. Nós temos sofrido muito. Lá atrás sofríamos problemas de toda a ordem, alguns persistem, mas vivíamos uma inflação absurda. Solucionou-se essa parte monetária, mas continuamos tendo outros problemas cruciais. Hoje descobrimos que o que é essencial não funciona. Transporte, segurança, saúde, educação. Nós estamos com um país falido nesse aspecto, querendo melhorar, mas a gente não consegue. Então aí vem a politização, que não é ruim você ter política, é ruim você ter uma politização partidária ou um tipo de solução que parece ser a melhor delas e não é, que é essa que nós conversamos agora, que é você acreditar porque você liberou tudo, porque você fez uma espécie de resposta aparentemente mais fácil de solucionar um problema dessa dimensão, mas não é um problema fácil. Não temos ainda a solução da melhor maneira de combater o coronavírus. O que nós sabemos? Se nós tivermos hospitais com condições de receber os pacientes, se tivermos equipamentos mínimos para atendimento, se tivermos profissionais de saúde, a probabilidade de salvar pessoas é muito maior. Se você não se preocupar com isso tudo e atuar de uma maneira como se fosse de rebanho, né? Deixa todo mundo pegar a doença, porque daí a pessoa fique imune, certamente no meio do caminho muitos morrerão e muitos não conseguirão. Não é só porque são idosos, não. Cada um tem a sua peculiaridade. Tem morrido gente sadia, gente que foi atleta também, gente que aparentemente você não diria que poderia ser acometida por essa doença, mas simplesmente surgiram complicações respiratórias, surgiram infecções no pulmão irremediáveis e os médicos não conseguiram salvar. Então, gente, vamos parar de achar que os problemas são fáceis de serem solucionados, porque eles não são. Bom, a semana recomeça com um grande desafio para o governo, que é restabelecer a conexão com o Senado. Enquanto a Câmara dos Deputados salvou o veto, manteve o veto sobre o reajuste dos servidores públicos, o Senado fez algo diferente, inclusive senadores aliados ao governo. Nesta semana, outras votações importantes devem acontecer nas duas casas. Sidney, como é que o governo pode restabelecer essa relação com o Senado? Foi muito bom você me perguntar sobre isso, porque eu estava outro dia fazendo uma avaliação, como é que funcionava essa discussão sobre o orçamento na Câmara, no Senado, né, nos outros governos. Olha, rigorosamente a mesma coisa. Se você estudar, sei lá, do Collor para cá, você vai ver que este embate entre congressistas que querem influir no orçamento, nas duas casas, que querem maior participação nas decisões do Poder Executivo, que querem ter um diálogo mais aberto e querem definir políticas públicas,
públicas. É a mesmíssima coisa. Eu estava vendo aqui, por exemplo, no governo Itamar Franco, em 93, eles estavam lá, engalfinhados com um problema que vinha até do governo anterior, que era aquela corrupção que atingiu a Comissão de Orçamento. Um baita escândalo, né? Isso se deu no governo Itamar. Mais adiante um pouquinho, no governo Fernando Henrique, o governo até chegou a anunciar para o presidente, disse assim, vamos buscar mecanismos que permitam aos parlamentares uma maior influência sobre a liberação de verbas do governo federal. Ora, que mecanismos são esses? É criar uma maneira, né, das partes se entenderem para que não fique só o Poder Executivo decidindo. E nesse mesmo governo, já no finalzinho, a Secretaria do Tesouro bloqueou verbas para conter o déficit público. A liberação depende de negociação política com o Planalto. Que é uma coisa mais atual do que isso, a equipe econômica tentando não gastar, né, e a relação tensa, nervosa, política das duas casas. Então, gente, isso faz parte do jogo da política. É evidente que o governo precisa reconstruir o seu diálogo com o Senado. Temos um problema sério, o Brasil tem, né, e o governo mais ainda, nessa relação com o Senado. Na Câmara, aparentemente, o governo está mais organizado. Consequentemente, ele vai obter mais vitórias. Mas não adianta muito ter vitórias na Câmara se, de repente, quando uma matéria for para o Senado, ela sofrer embaraços. Os senadores estão magoados, estão se sentindo desprestigiados, querem um aceno, um afago do presidente, querem conversar com o ministro Paulo Guedes mais diretamente, bilateralmente, ao mesmo tempo querem ter essa representação também de grupo partidária, mas não só partidária. Existe um problema lá que passa pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por outras lideranças. Ou o governo age rapidamente para retomar esse diálogo no Senado, ou nós vamos ter uma conversa de bicudos que vai se radicalizar. Isso não vai ser bom. Vai ser uma relação mais de diálogo na Câmara e mais tensa no Senado. O governo precisa acertar isso se ele pretende, e ele pretende, claro, passar as suas matérias naquela casa. O curioso ali no Senado é que geralmente é uma casa mais sensata, né? Tende a ser, não é, Sidney? Com ex-governadores de estado, ex-presidentes da República, políticos mais rodados, mais experientes, digamos assim. O número é muito menor também, não é? Do que na Câmara dos Deputados, a comparação é injusta até, não é? Então, chega a ser curioso que neste momento o problema maior do governo esteja no Senado do que na Câmara, né? Tem uma velha imagem, para você que não acompanha política, né, que você vai achar divertida, né? Mas ela explica um pouquinho essa casa. Você já reparou que o Congresso Nacional tem 2 prédios, né, onde ficam os gabinetes, né? 2 prédios assim verticais. E tem 2 pratos, né? Tem um prato virado para baixo e tem um outro virado para cima. O que se fala? Que o virado para cima é a casa da Câmara dos Deputados. É quando o deputado chega, ele espraveja, ele grita, diz que vai mudar, que ele não aceita nada, que ele foi eleito pelo povo e que, normalmente, em primeiro mandato, né? Que chegou lá para quebrar a velha política, que ele quer transformar, quer realizar, quer fazer história. Então, ele é meio tagarela, ele fala demais. A outra casa, que é a do Senado, que o prato fica para baixo, é a casa dos senadores, como você bem lembrou, de mais idade, já foram governadores, já tem experiência, eles são mais maduros. E quem é mais maduro, né, faz a bola correr, não fica correndo. Então, uma pessoa de mais idade, cabelos brancos, ela fala mais baixo, ela conversa, ela toma decisão, não é nem ali no plenário, é numa conversa bilateral, é num almoço, numa reunião, num encontro, ela conversa com o governador, volta. Então, o Senado tem essa característica. Mas tem uma coisa curiosa. Nesse momento, nós estamos vendo um Senado de meninos, de garotos, de calças curtas, e você tem na Câmara dos Deputados gente mais madura. Quer dizer, realmente está havendo uma inversão de papéis, mas nada que não se converse, né? Numa relação de casal, quantas vezes não vimos, né, a mulher, por exemplo, dando aquela cutucada e o homem se recompõe, né, porque ela dá uma enquadrada nele. O que quer dizer isso, né? Esse freio de arrumação faz parte da convivência, faz parte da boa civilização. No Senado, nós estamos vendo ali essa desarrumação. Não estou sugerindo que o governo deva dar essa cutucada. Estou apenas dizendo que os senadores têm matérias para votar, devem defender os interesses para os quais eles foram eleitos, que é defender os seus estados, enquanto os deputados devem defender a sua representação do eleitor mais direto. Eu voto no deputado que representa as minhas ideias e voto no senador para defender o meu estado. Às vezes eles esquecem. Bom, esta é a última semana que o governo tem para discutir o orçamento do próximo ano. É a última semana do mês de agosto. Tem um chorinho ainda na próxima segunda-feira, dia 31, né? E a discussão sobre o teto de gastos tem dominado o cenário político por causa da PEC do orçamento de guerra, do decreto de calamidade pública,
do Orçamento da Saúde, Ministério da Educação, do Poder Judiciário, enfim, vários outros setores. Muita gente brigando por dinheiro, né? Nos corredores em Brasília, já há uma discussão sobre um eventual adiamento da entrega ao Congresso do orçamento do ano que vem para setembro ou até para outubro. Sidney, como cada setor, cada ministério deve compreender, se é que há compreensão, você acha que há compreensão por parte do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, dos ministérios a respeito do momento fiscal que o país está atravessando? Dentro do próprio governo, há compreensão de que é preciso agora segurar um pouco, senão a coisa descamba de vez, ou corre o risco de descambar de vez? Não existem inocentes no andar de cima, não existem desinformados. Todos têm consciência dos seus papéis. Agora, todos defendem seus interesses. Ou você está esperando que um congressista vá defender com unhas e dentes, né, pelo menos em grupo, os interesses do Poder Judiciário. Caberá ao Poder Judiciário achar a melhor maneira de fazer suas devidas reivindicações quando enviar um orçamento para casa, né? Existem lobbies para isso também, diálogos, conversas telefônicas, por e-mail, pessoais, mobilizações e lobbies saudáveis entre as partes. Ou se pensa que o Poder Executivo tem desconhecimento na sua relação com a Câmara e com o Senado, como é que as coisas funcionam. Agora, é preciso deixar a conversa de bicudo de lado e eles se entenderem do ponto de vista político em benefício do país. Furar o teto de gastos nesse momento, ele é grave porque nós estamos vivendo um ano de completa anomalia. Esse ano é um ano muito diferente dos demais. Até a chegada da vacina contra o coronavírus, nós vamos ter, olhar para a história, o exemplo de um ano que não se esperava que fosse como está sendo e não se esperava que houvessem liberações de recursos como está acontecendo. Para a equipe econômica, então, é um ano praticamente perdido porque o governo queria privatizar ou queria discutir reformas e tudo isso ficou em banho-maria para o futuro. Então, se tem sim a noção perfeita de que nós estamos com um déficit público muito alto, um desemprego enorme vai aumentar. Quando os números completos de julho chegarem, não são números formidáveis, nós vamos ter uma crise econômica muito mais profunda. Por isso, o governo está, de alguma maneira, tentando, pelo menos até o fim do ano, ter a liberação, ainda que não de R$600, mas que seja um valor menor do que esse, mas um valor que ajude a população a aguentar esse tranco. O comércio não vai voltar a atuar fortemente, consequentemente a indústria também não, porque a indústria não vai produzir, se não tem como vender. Nós vamos ter um passo de elefante, esse é um ano muito complicado. Então, em relação ao orçamento, gente, todos os anos anteriores, ou quase todos, né, percentualmente em maioria, a discussão se deu no último dia constitucional legal de madrugada. É uma discussão que vai até altas horas, não é uma decisão assim fácil. Em alguns governos até, o orçamento sequer foi aprovado naquele ano como tem que ser. Atualmente você tem que aprovar o orçamento, aprovar agora, para o ano que vem. Então, essa previsibilidade, ela é muito importante. Já se disse do orçamento ficcional, né? Aprova-se um orçamento e depois ele não é cumprido. Essa fase passou um pouco. Então, a pergunta agora é, o governo vai estourar o gasto, vai estourar o teto, vai sair gastando de maneira indiscriminada? Eu tenho a impressão que o governo não fará isso e não aprovará este específico tipo de política, mas ele vai fazer uma arrumação financeira para que seja mais desenvolvimentista, que seja mais de investimento, que agrade a políticos, que agrade ao governo e que dê votos. Então, nós vamos ter certamente uma discussão igualmente tensa para o orçamento, mas depois o governo vai administrá-la com conveniência de ordem política. E não para a eleição desse ano, mas para 2022. Sidney, boa segunda-feira, ótima semana para todos nós e até amanhã, hein? Obrigado, até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.